e mudou. Pegou e botou a Terra no lugar do Sol, só que não aceitaram isso. Acharam que era heresia da parte dele falar que não era a Terra o centro do universo. Então ele continuou na teoria e tentou mudar os ápices de gravidade e eletromagnetismo do sistema planetário. Após a morte dele, o Galileu Galilei pegou aquilo ali e escreveu um livro, basicamente, mostrando esse sistema planetário com o Sol no centro. O que ele fez? Ele olhou para o céu à noite e viu o posicionamento das estrelas. Viu que as estrelas estavam indo para leste, a Lua para oeste e refletindo a luz do Sol. Ou seja, o Sol estava vindo para cá, a Terra estava se movimentando assim, o céu estava vindo para cá e a Lua indo para a esquerda. Ou seja, ele entendeu que a Terra estava girando em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. Isso fez com que ele tivesse uma ideia de tempo de rotatividade, ou seja, 24 horas para a Terra virar entre o próprio eixo e 365 dias para girar em torno do Sol. Isso aí Newton pegou porque Galileu Galilei, o que ele fez? Quando ele apresentou isso aí, a igreja dominava todo o ramo científico da época e disse que era heresia da parte dele, ele não podia fazer isso, ameaçou ele de ser enforcado e ele negou toda essa teoria e quando ele morreu, ele publicou o livro dele. Aí o Newton, Isaac Newton, outro físico famoso, pegou essa teoria dele e adicionou mais umas amparagens. Ele pegou o quê? Ele entendeu que a teoria dele, do Galileu Galilei, estava certa até determinado ponto. O que Einstein já tinha dito aqui, que era um sistema planetário estático, ou seja, ele não se movia. E isso, de determinada forma, estava errado e de determinada forma estava certo. Porque estático, ao nosso olhar, as estrelas eram paradas. Tu viu que a nossa Terra mexendo, mas tu não tinha uma noção se a estrela estava mexendo ou se era só a nossa visão que estava mexendo. Até porque a propagação da luz demora cerca de 8 minutos para chegar do Sol até a Terra. Então, tu vai ver uma explosão no Sol 8 minutos mais tarde do que na verdade ela ocorreu. E isso fez com que ele tivesse uma noção de distância. Ou seja, a estrela mais brilhosa, ela está mais perto. É como se tivesse num trilho e o trem estivesse vindo. Lá longe a luz está pequena, mais perto ela está mais forte. Então quanto mais forte, tu sabia diferenciar a distância. Aí o Einstein disse o quê? Ele disse com a teoria da relatividade que ele expôs em 1874, se não me engano. Ele disse que todos os planetas estavam em órbita do Sol, só que era um sistema estático, ou seja, ele não crescia e ele sempre existiu. Isso não era certo por quê? Porque Hubble inventou o telescópio, o mais famoso telescópio de Hubble. Ele pegou e olhou para o céu e viu que a nebulosa de Andrômeda, que era famosa até 1990, que era famosa por serem gases, um grande aglomerado de partículas e nada mais que isso. Ele entendeu que aquilo ali era uma galáxia, ou seja, outro sistema planetário com várias outras estrelas capazes de suportar planetas. E aí ele fez o quê? Ele mudou a teoria do Einstein. Ele pensou que se tem estrela e está indo para lá, ou seja, ele está se expandindo. Se ele está se expandindo, ele já foi pequeno. Então, partiu da partícula primordial, que o professor escreveu aqui, que é a hiperinflação. O que é a hiperinflação? É o superaquecimento dessas 4 partículas, que é gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. O que acontece? Todas elas, no início, dos primórdios da humanidade e de todo o universo, ela era uma partícula só. Ela ficou tão densa que o calor nela era acima de 550 milhões de graus Celsius. E isso fez com que entre ela fundissem os átomos de prótons com os quarks. Os quarks aí, o professor de física já deve ter falado, tem U e D. U é 2/3 carga positiva e o D é 1/3 carga negativa. Isso quer dizer o quê? 1/3 carga negativa, se tu dividir por 3, a carga 1, tu vai ver que é 3,33. E 2/3 é 6,66, e assim por diante, 3/3, 9,99. Tu vai subindo. E quando fundia essas cargas, como era tão rápida essa fusão aí, ele fundia o quark e o quark começou a criar elementos. Ou seja, começou a sair o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio se fundia entre si, de tão rápido que era a força. Até, inclusive, o professor de física deve ter falado para vocês que o próton nunca atrai próton. Ou seja, positivo nunca atrai positivo, é sempre positivo com negativo. Só que nesse caso era tão quente e a velocidade era tão rápida que eles não tinham tempo de esquivar. Ou seja, eles fundiam. E essa fusão deles, com esse calor que tinha, criava os primeiros elementos, hidrogênio e hélio,